estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 6, verso 18, e nós vamos entrar no verso 18, que fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo agora traz aqui para nós a parte da oração, mas eu gostaria de fazer alguma alusão àquilo que nós falamos no último áudio, sobre o capacete da salvação, fazer uma introdução à oração, mas trazer essa parte importantíssima que nós falamos ontem do capacete da salvação e a espada do Espírito. E a proteção que nós temos na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso entendimento. E isso nós precisamos compreender e entender, que a nossa salvação está baseada não no que nós fazemos, mas no que Cristo fez por nós na cruz. E isso aí é imutável, o que Jesus fez não muda, já fez, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele, do grego hilasterion, Ele satisfez a justiça de Deus. Deus é um Deus satisfeito em Cristo. Então a salvação é pelo que Cristo fez. Todas as religiões, as religiões que não têm a Cristo como centro, elas vão se fixar, ou vão se basear no que tu faz, e aí tu vai alcançar pelo teu mérito pessoal, pelas tuas boas obras. Quanto mais boas obras tu fizer, tu vai melhorar a tua condição espiritual, e aí é tudo baseado no mérito humano. O cristianismo bíblico não tem mérito humano, é o que Cristo fez. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras. Então não é pelo que tu está fazendo, tu só entra com a fé, tu só entra crendo no que Jesus fez por ti. Somente isso, mas a nossa salvação não está baseada no que nós fazemos e não depende de nós, é toda baseada no que Cristo fez por nós. E aí nós temos segurança. Temos segurança porque o que Cristo fez satisfez a justiça de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele pagou a nossa conta, Ele recebeu toda a ira de Deus. E aí quando nós cremos em Cristo, nós estamos salvos. A nossa parte é crer. Essa é a nossa parte. E nós temos o que está certo da nossa salvação. Certos que nós estamos salvos porque nós estamos crendo no que Cristo fez. E o que Cristo fez bastou, é suficiente. Nós temos o selo do Espírito na nossa vida. Ele é a nossa garantia de que Deus, Ele vai nos resgatar. E a palavra de Deus diz que se tu não tem o Espírito de Cristo, tu não é dele. Assim, de maneira simples. Se tu não tem o Espírito de Cristo, tu não é de Cristo. E ponto. Então, nós temos o selo do Espírito quando nós cremos em Cristo. O Espírito Santo vem e ele passa a habitar na nossa vida. E ele é o selo, é a garantia, o penhor que Deus está nos dando de que Ele vai redimir a possessão adquirida. Ele nos adquiriu e é para louvor da sua glória. Então, esse é o penhor do Espírito, é o selo, é o Espírito Santo, é a garantia que nós temos de que nós vamos ser resgatados por Cristo. Então nós temos segurança e salvação, embora que muitas vezes nós podemos até duvidar, e o inimigo possa lançar dúvidas sobre o nosso coração, na nossa mente, se nós somos ou não somos salvos. Ele pode fazer isso, mas nós temos que estar sempre firmes e certos de que não é pelo que nós fizemos, é pelo que Cristo fez. E aí tu está seguro, tu está confiante, tu está garantido naquilo que Cristo fez por ti. E aí não tem
não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8 diz, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pô, tu está em Cristo, não tem condenação para ti. Cristo já recebeu a condenação por ti, Ele pagou o teu preço, tu está em Cristo. Então tu está tranquilo. E aí nesse mesmo Romanos 8 diz, se alguém, 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, tu é de Cristo, porque o Espírito Santo habita em ti e é a garantia. Ah, mas tu vai pecar ainda. Tu não tem mais o pecado pela tua prática. Quando tu não está em Cristo, o pecado é a tua prática diária, é a tua vida, é o teu modo de operar, é a tua maneira de se conduzir. Mas agora tu está em Cristo. E tu já não tem o pecado por prática. Então, mas Cristo morreu pelos pecados passados e pelos pecados futuros, até a minha morte, meus pecados estão garantidos, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Agora eu não tenho o pecado por prática como tu, que se tu está em Cristo, tu não tem mais o pecado por prática. Mas Cristo morreu não só pelos pecados passados, mas pelos pecados futuros também. João, quando escreve na primeira epístola, no capítulo 2, ele diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não pequem. Mas, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, é o hilasterion, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, João ninguém está incentivando ao pecado quando diz não, dando uma garantia que tu tenha salvação. Se tu tem o Espírito de Cristo, tu tem o selo garantido que tu vai ser redimido, que tu é possessão de Deus e Ele vai te tomar para ti. Esse é o penhor, então tu tem garantia de salvação. Ah, mas se disser que a pessoa está garantida, a pessoa vai viver de qualquer jeito. Bom, se a pessoa viver de qualquer forma, ela não tem o Espírito de Cristo na vida dela. Se a pessoa viver pela prática do pecado, ela nunca foi de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele vai mudar, ele vai fazer a nossa vida diferente. João também escreve na primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, ele diz, quem pratica o pecado é do diabo. Então quem tem por prática devido ao pecado é do diabo, não é de Deus. Não é de Deus, não tem o Espírito de Deus na vida dele. Quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo, somos novas criaturas. E é isso que Paulo vem tratando de nos fazer entender desde o início do livro de Efésios, da carta aos Efésios. É que nós somos novas criaturas, que mudou a nossa maneira de operar, de agir. Nós não temos mais o pecado por prática. Nós não andamos mais segundo o curso desse mundo, que é rebeldia contra Deus. E eu gosto de usar esse termo ímpio. Ímpio é do grego azebeia, que é andar em contrariedade à vontade de Deus, é contrária à palavra de Deus. Então, o ímpio é aquele que anda em contrariedade. E o curso desse mundo é contrário à vontade de Deus, ao plano de Deus. Então tu pode estar na melhor religião que tu ache do mundo, a melhor religião, mas é a religião do mundo. Não está em Cristo. Está em oposição, é impiedade, é ímpio. E o juiz de Deus vai vir contra toda a impiedade. Então se tu está numa baita religião, também sentindo na maior paz do mundo, tu evoluindo espiritualmente, mas é uma religião do mundo, é oposição a Deus. Não está conforme a vontade de Deus. Não é conforme as Escrituras. Hoje a gente vê cada coisa em religião aí, e humanamente a gente, que é bom, só faz o bem, ou faz tal coisa, é legal, tu te sente bem, estou me sentindo bem espiritualmente, estou legal, estou crescendo, estou evoluindo espiritualmente, me sinto uma melhor pessoa, estou feliz, mas continua sendo, não é segundo o curso desse mundo, fazendo tu te sentir feliz. O Evangelho vai fazer tu se sentir um miserável, um desgraçado. E vai te fazer tu ver a tua condição, que tu precisa de Cristo, que tu não tem condição de te salvar. E as religiões te dão a ideia que tu tem condição. Então isso é a oposição que Deus está mostrando que não tem. Deus encerrou tudo debaixo de pecado, para que
para todos ele mostrasse misericórdia. Então todos estão debaixo da ira de Deus, todos, e Deus encerra tudo debaixo de pecado, não tem um que possa salvar, não tem um justo, não tem uma pessoa boa. Mas a religião do mundo ela vai te dizer, não, tu tem condição e tu vai adquirir e tu vai conseguir te salvar por ti mesmo, confia em ti mesmo. E isso é contrário, isso é impiedade, é contrário à palavra de Deus, é contrário aos mandamentos de Deus, é contrário ao que Deus quer. O homem ele precisa reconhecer que ele está em bancarrota, que ele está na miséria e que ele precisa de um Salvador. E é isso que o Evangelho vem trazer. O Evangelho diz, tu não tem condição, tu está na miséria e tu vai ser condenado. E tu vai para o inferno e do inferno tu vai pular para o lago de fogo. Fica tranquilo. Com a religião que tu tiver, com o guia espiritual que tu tiver, tu vai ao inferno e depois ao lago de fogo. Mas quando o Evangelho te mostra a tua condição de miséria e de pobreza, ele te leva a Cristo e aí a salvação está garantida. O que João disse? Não pequem, não vivo, não tenho mais o pecado por prática. Isso não é ter o Espírito de Deus na vida dele, da pessoa ou do cristão. Não é para pecar. Agora, fica tranquilo, se tu pecar, tu tem um advogado, ele está defendendo a tua causa diante de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele morreu, ele é a propiciação, ele é o pagamento, ele é a satisfação pelas nossas dívidas. Então isso nós precisamos compreender de cristianismo real. É a nossa miséria espiritual, só que é totalmente contrário ao que o mundo diz. O mundo quer te colocar que tu é uma pessoa espiritualmente boa, capaz, que tu tem a condição. Quando tu vê no mundo, o mundo condena as pessoas que são pobres de espírito. É um pobre de espírito. E as escrituras já dizem o contrário. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, olha, o que é pobre de espírito. E esse pobre aqui, esses dias eu via, é alguma coisa do grego aqui como tokos. É um mendigo, é um miserável. E espiritualmente ele está na miséria, ele está em bancarrota, ele está mendigando espiritualmente. Porque Jesus disse, porque desses é o reino dos céus. Então o reino dos céus é daqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, a sua decadência, a sua fraqueza espiritual, o seu nada. E aí o que o mundo quer dizer? O mundo está dizendo outra coisa. O mundo diz, não, tu é uma pessoa, tu espiritualmente tu é uma pessoa forte. Tu tem um espírito, tu tem um espírito elevado, tu tem uma força espiritual, você vê em ti, olha para dentro de ti mesmo e tu vai ver uma força espiritual grande. Tu está fora. O reino de Deus é daqueles que são miseráveis espiritualmente, pobre de espírito indigno, é lá no pozinho, é na miudinha. Quando tu vê a crucificação do nosso amado Senhor Jesus Cristo, dois homens são crucificados juntos com ele. E ele vai provocar Cristo. Diz, se tu é o Cristo, eu te salvo a ti mesmo e salva nós dois juntos. E o outro que está do outro lado, ele já reconheceu e disse, para aí, nós estando nessa condenação, tu não vai reconhecer a nossa condição? E aí ele vai reconhecer a sua miséria. Nós estamos aqui e é justo que nós estejamos aqui. Mas esse aí não fez nada, ele não merece. Nós estamos aqui pagando pelos nossos pecados, mas esse aí nada fez. E aí é interessante que ele, reconhecendo a sua miséria e reconhecendo que ele estava ali porque ele era pecador, ele pede para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse, em verdade, hoje tu estarás comigo no paraíso.
Mas o que é a diferença dessas duas pessoas que estão aqui crucificadas com Jesus, um à direita e à esquerda? Um reconhece a sua miséria, diz, nós estamos aqui porque é justo, nós fizemos as coisas erradas. E eu estou falando, e tu acha essa passagem que eu estou falando em Lucas 23, a partir do 39. Um queria ter salvo, não, se tu é o Cristo. Então, nós sabemos que tu estão dizendo que tu é o Cristo. Tu diz que é o Cristo. Te salva a ti mesmo e também a nós. Vamos sair daqui, nos tira desse terror que nós estamos vivendo. Mas o outro repreendeu esse e disse, não, para aí, tu não teme a Deus, tu não tem temor de Deus, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui se condenando e mesmo assim tu chegamos a esse ponto aqui e tu não tem temor de Deus. Nós, na verdade, com justiça, porque nós estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. Então, esse aqui reconhece a sua miséria. Nós merecemos aqui, nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse aí não, esse não fez mal nenhum. Mas ele reconhece que a justiça de Deus. É justo que nós estejamos aqui, é justo que nós estejamos condenados nessa condenação, é justo. Então, é reconhecer a sua miséria. Não, nós estamos aqui com justiça. E aí ele fala ao Senhor, esse é justo. Agora, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Então, existe diferença e esse homem viveu toda a vida. No finalzinho da vida ele vem e ele reconhece a sua miséria. Só nós estamos aqui e é justo. É a justiça de Deus. Nós estamos recebendo que os nossos atos... recebemos a recompensa dos nossos feitos. E nós vivemos em oposição à vontade de Deus. Nós vivemos em impiedade, vivemos fazendo coisas erradas. E essa é a situação. E eu trouxe essa levante porque nós temos que ter a certeza, embora que tu tenha sido o pior, tu tenha o mais miserável, que tu seja totalmente mendigo de espírito, espiritualmente tu esteja no buraco. Não é pelo que tu é pelo que Cristo fez, não é pelo que tu faz, é pelo que Cristo fez por ti. Então tu tem que estar seguro da tua salvação. E se tu pecar, tu tem um advogado diante de Deus. E ele está lutando, e ele é a propiciação, ele satisfaz a justiça de Deus, e o sangue dele te purifica de todo o pecado futuro. Agora, tu não tem o pecado por prática, mas tu vai pecar. Muitas vezes tu vai fazer o que tu não quer fazer, mas tu tem que estar seguro que a tua salvação não é pelo que tu faz, é pelo que Cristo fez. Então esse é o que vai proteger a tua mente, vai proteger contra todo o ataque na tua cabeça. Depois Paulo, eu coloquei onde Paulo fala da espada do Espírito. E aí eu lia e me lembrava de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então tu tem que manejar a palavra. Manejar bem, não é manejar de qualquer jeito, mas aprovado por Deus na tua vida, manejando bem a palavra da verdade. Agora, tem gente que não tem, infelizmente no meio nosso cristão, eu já falei ontem de pessoas que não conhecem a Bíblia e não querem conhecer. E não tem disposição de nenhum a conhecer. Agora outras coisas conhecem de tudo, conhecem e tem prazer em ler outras coisas, ou conhecer outras coisas, mas em ser, a ter a palavra de Deus, não. Muitas vezes existe uma barreira espiritual, existe dificuldade para a gente, mas a gente tem que se esforçar, não é quando a gente sentir para ler a Bíblia, é examinar a cada dia. E aí entra aquela, eu gosto de lembrar da igreja dos bereanos, eles examinavam a cada dia, não é uma vez na semana, uma vez no mês, é cada dia, examinando cada dia para ver se as coisas eram assim. Então cada dia tu está examinando a tua vida e examinando as Escrituras. Manejando bem a palavra da verdade. E conhecendo a palavra, te enchendo da palavra, sendo um cristão bíblico, clamando ao Senhor para que o Espírito Santo aplique a verdade da palavra
ao teu coração. E aí, com esse parênteses que eu abri, porque eu acho que é importante, eu falei muito sobre a gente cuidar os pensamentos, cuidar o que entra, e não falei ontem sobre nós termos uma segurança. Existe o que nós vamos fazer, que é cuidar, pensar, ver o que a gente... vigiar no que a gente está vendo, vigiar no que a gente está ouvindo, cuidar e ver os nossos pensamentos que estão vindo para aí, estão pensando, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, tem louvor. Bom, se não tem, eu não quero pensar. E aí, alguém disse que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Isso não tem como tu impedir, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça. Isso tu pode. Então, muitas vezes tu pode ser atacado por maus pensamentos ruins, mas o que tu não pode é fazer com que esses pensamentos façam um ninho na tua cabeça, maus pensamentos. Eu tenho a teoria que todo mundo tem mau pensamento, todo mundo tem maus pensamentos. Mas a gente tem que evitar que esses maus pensamentos façam um ninho na nossa cabeça. Eu vi uma mensagem de um pastor já falecido, que para mim é o que mais conhecia da Bíblia, dos que eu já escutei, que é o pastor John MacArthur, e ele numa pregação ele contava, ele dizia assim, ele falando à igreja, ele disse, olha, se vocês soubessem as coisas que passam na minha cabeça, na minha mente, nenhum de vocês estava aqui me escutando, falando sobre maus pensamentos. E mas só um momento. Se eu soubesse também tudo que passa na cabeça de vocês, eu também não estava pregando para nenhum de vocês, jamais estaria aqui pregando. E para mim a pessoa que mais conhecia da Bíblia, que eu já escutei, ele é falecido, morreu em 96. Então, se nós soubéssemos o que passa na cabeça das pessoas, nós íamos ser aterrorizados. E se as pessoas soubessem o que passa na nossa cabeça, nós íamos ser aterrorizadas, loucura. Agora, nós temos que evitar que as coisas más venham fazer ninho na nossa cabeça. E aí nós temos que levar a cruz de Cristo e deixar aos pés de Cristo as coisas erradas. Nós vamos entrar agora, não vai dar muito tempo, mas a gente vai fazer uma introdução depois, vamos seguir um pouquinho mais, porque eu meditava sobre o que nós falamos no áudio anterior e acho que merecia um arremate melhor as coisas que nós falamos. E aí você fala em orar em todo o tempo. Paulo trouxe várias coisas da armadura de Deus. Trouxe fé, trouxe verdade, justiça, prontidão para pregar o Evangelho, salvação, certeza de salvação, a palavra de Deus. E ele se põe orando. Tem que estar orando sempre. Orando em todo o tempo. Então tu tem uma vida de oração contínua. E aí é que entra muitas vezes assim, o que nós entendemos o que é oração, primeiro ponto. Nós vamos falar só sobre essa primeira parte, e nós vamos seguir no próximo áudio com um pouco mais, mas orando em todo o tempo. Se nós não tivermos uma compreensão do que é oração, nós não vamos entender o que Paulo está falando. Orar é falar com Deus. Isso é orar, falar com Deus. Tu está falando com Deus. Tu está falando com Deus. Se tu convive dentro do teu lar, tu está com uma pessoa junto contigo e tu está conversando com aquela pessoa, embora que tu não vai falar 24 horas, mas tu está conversando sempre com aquela pessoa, tu está sempre falando com aquela pessoa, porque ela está ali presente contigo. E aí tu está falando, não, nós estamos sempre conversando. Nós estamos sempre conversando, mas não quer dizer que alguém diz assim, tu parou, te sentou, e aí nós sentamos no sofá os dois e ficamos conversando o dia todo. Não. Aquela pessoa está ali, ela está fazendo alguma coisa, tu está fazendo alguma coisa,
mas vocês estão sempre conversando. E no teu trabalho, tu não para de fazer as coisas que tu tem que fazer e fica conversando com fulano, com ciclano às 8 horas de trabalho. Mas vocês estão sempre conversando, em todo o tempo que vocês estão conversando ali, fala, e tu segue fazendo teu serviço, e tu está fazendo coisa. Isso é orar, isso é ter a certeza da presença de Deus que está contigo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, eu espero que eu esteja sendo claro. Isso é orar em todo o tempo. Não é que tu vai parar, te ajoelhar e ficar, desde que tu levantou até dormir, de joelho, não. Mas tu vai estar conversando sempre, em todo tempo tu está falando. Está fazendo uma coisa e conversa com Deus. E surge alguma coisa e tu fala com Deus. É aí que tu pode dizer, estou sempre falando com Deus, estou sempre conversando, eu estou orando em todo tempo. E é desse jeito. E aí como diz assim, não, eu estou sempre orando. É porque orar é falar com Deus. Então, é ter comunhão com Deus, é trazer as tuas coisas a Deus, isso é oração. E aí tu vai estar orando todo o tempo. Tu está fazendo as tuas coisas e tu fala com Deus. E aí tu segue trabalhando e tu fala com Deus. E tu vai colocando as coisas em Deus. E surge alguma coisa, Senhor, está acontecendo esse problema. Toma esse problema nas tuas mãos. Me dá sabedoria para resolver esse problema, me dá a tua direção, me leva até a tua saída. Então sempre tu está ligado com Deus. Agora, que tu tem que compreender, porque muita gente lê isso aqui, orando em todo o tempo. Tá, mas existem os momentos que tu vai parar e tu vai te ajoelhar, ou tu vai tomar uma posição, ou tu vai tomar um lugar, que tu tem o teu lugar reservado, que a Bíblia fala, não é para se aparecer, que tu vai levantar tuas mãos e fazer a tua oração, como muitas vezes tu faz na igreja. Não, tu vai ter o teu quarto, tu vai ter a tua reserva, talvez tu vai ali e tu quer te ajoelhar, ou tu quer levantar as mãos, aí tu vai fechar a porta. Jesus disse, não faça nada para se aparecer, essa é a ideia. Não faça para se mostrar para os outros que tu ora e que tu faz e acontece. Que ninguém precisa saber, é Deus que precisa saber a tua vida de oração. E é Deus que vai te honrar em público o que tu faz em secreto. Então Jesus não entra no teu quarto e fecha a porta. E ali tu vai ter a tua comunhão com Deus, vai fazer a tua oração. Mas isso são momentos. Tu não vai viver num quarto fechado. Tu tem que trabalhar, tu tem que fazer as tuas coisas. Então, existem momentos que são momentos de intimidade, de reserva, que tu vai ter durante o teu dia, e isso é importante. Mas fora esse momento de reserva, tem os momentos, o diário, que tu vai manter essa comunhão. Paulo, ele não sei se for os Filipenses, ou quem sabe seja, eu não vou achar agora aqui, até os Efésios mesmo, aqui os Efésios, achei rápido, 3,14 diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, momentos que tu vai ter colocado de joelho. Paulo diz, por essa causa eu já me coloco de joelho. Tem situações que vai te levar ao joelho. Tem causas que tu não vai só falar, então, Senhor, tu vai conversando e colocando. Tem coisas que por causas, tem certas situações que tu vai ter que colocar de joelho diante de Deus. Tu vai lá para o teu lugar. São situações, são momentos que tu sente a necessidade de se colocar de joelho. Então, existem causas que vão te levar a uma intimidade. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender no que eu estou querendo explicar. Existem momentos e causas e situações que vão te levar a te colocar de joelho, a parar, a parar tudo que tu está fazendo e estar a sós com Deus, e colocar uma situação com Deus, muitas vezes na angústia da tua alma, no teu sofrer, no teu chorar, numa situação específica na tua vida. E tem momentos que tu vai, esse momento aqui eu vou a uma reserva.
Mas Paulo fala orando em todo o tempo, então tu não vai viver toda a vida de joelho, mas tu vai viver uma vida de oração em todo o tempo. Aí Paulo escreve aos Tessalonicenses, orai, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, orem sem cessar. Quer dizer, não cessa a oração. A comunicação não para nunca, é sempre tu está em comunicação. Eu coloquei num áudio antigo que eu fiz, nem sei, mas há mais de 2 anos eu acho que esse áudio. E eu coloquei que é como tu tem uma tosse crônica. Tu não está tossindo 24 horas, tu não viu? Mas tu está sempre tossindo. Passa um pouco e tu tosse, e aquela tosse não te deixa. Eu, às vezes, principalmente de manhã, eu vou fazer o áudio de manhã, e eu começo a falar daqui a um pouco, eu tosso, poxa, eu não me controlo. E geralmente de manhã, depois durante o dia não acontece, mas de manhã eu vou fazer o áudio, daqui a um pouco eu me desculpa, perdão. E sempre me acontece agora, sempre quando eu vou fazer o áudio, geralmente eu tenho que dizer, me perdoa, perdão. Por quê? Porque me vem a vontade de tossir. E principalmente de manhã, quando eu faço os áudios pela manhã, quando é de tarde, que eu faço de tarde, eu faço outro horário, não acontece, mas nas primeiras horas da manhã, que é geralmente quando eu faço os áudios, que é mais tranquilo, me vem vontade de tossir, me dá uma coisa, e eu começo a falar, começo a fazer o áudio, e aí já rapidamente me dá vontade de tossir. Não é uma coisa que eu quero, mas isso sempre acontece. Então é isso que eu quero que tu entender, sempre acontece, agora não é contínuo. Não é que eu começo a fazer o áudio tossindo e vou até os 30, 40 minutos tossindo, não. Mas sempre quando acontece que eu vou fazer o áudio, sempre tem momentos que eu tosso. Então é isso que eu quero que tu compreenda. São coisas que vão acontecer sempre. Então, orar sem cessar e orar em todo o tempo tu estar sempre falando com Deus. Poxa, durante o dia tu está sempre falando com Deus. Agora, tu parou? Não, estamos sempre em comunicação. Eu tenho, principalmente meu filho mais velho, que ele seguiu a minha carreira, nós sempre estamos em contato. E ele está trabalhando, daqui a pouco ele mandou uma mensagem. Tal coisa, tal coisa, aconteceu assim, está acontecendo tal coisa. Nós estamos sempre em contato. Agora, esse sempre em contato é que durante o dia, várias vezes, ele manda mensagem para mim. E durante a noite ele manda mensagem, ele está longe, nós estamos muito longe um do outro. Ele trabalha na outra cidade. Mas nós estamos sempre em contato. E tu tem pessoas que tu está sempre em contato. Está sempre em contato com essa pessoa. Diariamente tu está mandando mensagem, tu está conversando, tu tem o teu celular. E tu está sempre em contato falando. E quando tu fala, e fulano e tal, eu estou sempre falando com ele. Sempre falando com ele. Todo o tempo estou falando com ele. Mas o que tu está querendo dizer é que durante o dia, várias vezes tu leva as coisas. Quer dizer, tu não te desliga dele nos assuntos, não. Hoje eu não vou falar com fulano, não. Várias vezes no dia tu está ligado com ele. Espero que tu tenha compreendido. Durante o dia, várias vezes tu está falando com ele, está mandando mensagem, ele está te mandando mensagem. Daí, se alguém pergunta, e fulano e tal? Não, ele está em tal lugar, mas nós estamos sempre em contato, nós estamos sempre conversando. Entendeu? Espero que tu tenha entendido. E nós só estamos entrando no início da oração, que vai ser, Paulo termina com palavra e com oração. E aí são as armas da nossa milícia. E nós vamos tratar mais no próximo áudio. Pai, nós te damos graça, porque a tua palavra ela é grandiosa, Senhor, é inesgotável. Nós não conseguimos, se nós voltar aos áudios que nós fizemos, nós vamos falar outras coisas e outras coisas maravilhosas que tu tem para nós, e nós temos só te glorificar. Nos ensina a orar em todo tempo, a manejar bem a tua palavra, a estar certo, Senhor, da nossa salvação em Cristo, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós podemos fazer, ou porque tu nos escolheu porque nós éramos bons, não. A tua palavra nos ensina que tudo, Senhor, está encerrado debaixo de pecado, que não há justo, não tem um que possa se salvar por si mesmo. Mas tudo, Senhor, está baseado no que Cristo fez na cruz por nós.
e nós te damos glória e glorificamos a Cristo por tudo que Cristo fez e que Ele merece toda a honra e glória e majestade de eternidade a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.